Olá, você que acompanha o podcast Pretoteca, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Cíntia Martins. Damos início aqui a mais um episódio. Você que já conhece a gente, acompanha a gente, tanto pelas plataformas de áudio, de streaming, né, Spotify, Deezer, por onde você preferir ouvir, e também você pode acompanhar a gente pelo YouTube, para ver a gente aqui nesse cenário bonitão da Orb News, que cede para a gente esse espaço aqui, a Orb, que faz parte também do Grupo Bandeirantes de Comunicação. A gente hoje, então, faz mais uma vez, o nosso episódio do Pretoteca aqui nesses estúdios. É um prazer ter você aqui com a gente, sempre acompanhando as principais discussões relacionadas à questão racial, as nossas homenagens também às pessoas, né, que fizeram e fazem a diferença no cenário das artes, no cenário da música. Sempre gente preta para ser exaltada aqui no Pretoteca. E, bom, a gente fala de um assunto hoje que acomete muitas pessoas negras pelo mundo, né? Não somente pessoas negras, mas um assunto que é grave, que é uma crise que já existe no planeta há muitos anos, mas que a gente nunca viu, né, com tamanha gravidade, sem precedentes, como a gente acompanha no mundo de hoje. A gente está falando da crise migratória, que é um problema, né, gravíssimo no mundo inteiro. O planeta vive uma das maiores crises migratórias da história e, de acordo com a Agência da ONU para Refugiados, são pelo menos 89.300.000 pessoas que deixam as suas casas, né, de forma forçada. Desse número aí, 27 milhões são refugiados. É uma crise que, para a gente tentar resolver, é preciso aí do envolvimento, né, geral, global, das potências que conseguem se engajar, que conseguem acolher essas pessoas, né, que vão fugidas de casa por causa de guerras, por causa de várias questões, além também de resoluções políticas que não são tão fáceis como as questões da guerra, por exemplo. E também tem o envolvimento nosso, né, da sociedade civil, com doações, com ajuda a essas pessoas que chegam a outros países, como a nós aqui no Brasil, que recebemos muitos imigrantes de vários lugares. E esse pequeno movimento, né, que é muito grande, de acolher as pessoas, é o que faz a diferença, é o que ajuda a movimentar as estruturas. E, justamente, né, a mudança, né, que acontece com uma pessoa é que a gente vai falar sobre isso hoje. Então, é para falar dos percalços da imigração que a gente conversa hoje com a advogada brasileira que luta pelos direitos dos imigrantes na Alemanha, imigrantes e mulheres na Alemanha. Seja bem-vinda, Delaine Kuhn. Muito bem-vinda. Boa tarde, boa noite para você, bom dia para quem está acompanhando a gente em outros horários. Muito obrigada, boa noite para as pessoas que estão na Alemanha, boa tarde para quem está no Brasil. E eu estou muito feliz de estar hoje aqui com você. A gente que tá. Delaine, eu quero só a sua ajuda aqui com um alemão, né? Eu não falo alemão, tenho que confessar. E o seu nome se pronuncia de uma outra forma. A gente aqui é brasileirando, eu falei Kuhn, mas fala bonitinho aí, porque eu tentei e não consegui. Você falou perfeitamente bem, na realidade, tá? Delane Kuhn, Ó, mas chique. você foi perfeita. A Domitila Muito Barros obrigada. esteve aqui com a gente, né? Eu sei que ela é sua amiga, ela que mora na Alemanha já há bastante tempo, ela conversando com a gente sobre, né, nomes de autoridades na Alemanha, a gente que chama aqui no Brasil de Olaf Scholz. E aí ela me falou a pronúncia correta, que eu vou pedir para você repetir, porque eu não sei nada. Como que fala? Olá, Shorts. Olha aí, gente. Então, você, Shorts. ouvinte, pessoa que acompanha a gente, Pretoteca, que já aprendeu, então, como que a gente fala o nome das autoridades na Alemanha e também o sobrenome da Delaine. Bom, Delaine, descontraindo aqui a parte, a gente vai falar de um assunto, né, que você se engaja já há bastante tempo, mas antes eu quero saber um pouquinho da sua história. Você é cria do Rio de Janeiro, assim como eu, do subúrbio do Rio de Janeiro, do bairro de Colégio, ali pertinho de Oswaldo Cruz, onde eu cresci. E contrariando, né, o cenário do entorno, a gente sabe que ser preto, suburbano, apostarem na gente é algo muito difícil, né? A gente sabe que muitas vezes tem ali a ajuda dos nossos pais, o incentivo para estudar, os sacrifícios feitos, mas os cenários não são favoráveis para que a gente avance, né? Para que eu esteja aqui ocupando essa cadeira hoje e você seja uma advogada de tanto sucesso num país como a Alemanha. Como é que começa a sua trajetória? Como é que começa a sua história? E por que você sempre mirou o cenário internacional? Olha, muito obrigada, né, por ter lembrado, né, da gente, de onde a gente veio, né? Você também é vizinha, e realmente colégio é um bairro que toda vez que as pessoas me perguntam de onde você é, e eu falo assim, eu sou de colégio. Aí as pessoas falam, você morava numa escola? Eu falo assim, não, que isso, eu morava numa escola, não. É o bairro colégio. Então tem sempre que associar e explicar que é perto de Irajá, que passa o metrô lá e etc. Então, é um bairro muito pequeno, na realidade, como você deve conhecer um pouquinho, e ele é um bairro um pouquinho esquecido também, né, Uhum. dentro do Rio de Janeiro. E eu cresci lá, nasci lá, cresci lá, e passei toda a minha infância
lá e assistindo como meu pai, que tinha uma influência muito grande dentro do bairro e trabalhava com projetos sociais já desde que eu era pequenininha, atuava lá. Então, é um bairro muito, assim, com um sistema com um sistema social muito precário, mas é um bairro que agora a gente vai tentar também fazer alguma coisa legal lá. Mas para falar do meu cenário internacional, desculpa, eu desviei Aqui é completamente, para isso né? mesmo, pode desviar, uma conversa livre. E quando a gente está conversando um com o outro, a gente vai e daqui a pouco volta. É todo o seu microfone, Vai fica à e volta, vontade. exatamente. Assim, eu sou a mais velha de 5 irmãos, né? E nasci, como você sabe, lá em colégio. E quando eu estava no meu ensino médio, eu sempre sonhei em fazer intercâmbio. Mas eu sempre quis fazer intercâmbio nos Estados Unidos ou na Inglaterra, por conta da gente começar a aprender um pouco do inglês, né? Então a gente sempre tem vontade, se é para sair, ir para os países que falam a língua inglesa. Nunca pensei em ir para a Alemanha, mas após a minha faculdade, né, que eu fiz Direito na Universidade de Santa Úrsula, conheci meu marido, por um acaso, que veio depois que o meu cunhado veio fazer um projeto de pós-doutorado no Rio de Janeiro, e meu cunhado, inclusive, ele ficou assim meio surpreso por eu ser uma das poucas negras na universidade naquela época, né, que não tinha mesmo, eu tenho agora 42 anos, era mais difícil, era uma época tipo antes das cotas, antes de muitas políticas sociais. Então ele ficou assustado, surpreso do Brasil ser um país tão miscigenado, mas na faculdade ou na universidade não ter, né, muitos pretos estudando. E aí a gente foi ficando amigo por causa disso. E quando meu marido veio visitá-lo, acabou vindo amor. E por isso eu fui para a Alemanha, né? Mas, claro, não queria me conformar em ir para a Alemanha e ficar lá só como esposa, porque isso também não é o ideal de vida que eu tinha, já que eu já trabalhava com projetos sociais, trabalhava como advogada. Então, o que eu queria depois era realmente continuar na minha profissão e na Alemanha, logicamente, para quem não estudou na Alemanha, o caminho é muito difícil. Pois é, eu imagino que para você que veio de fora, né, você teve que validar o seu diploma, né, na Europa, mais especificamente em Portugal, não foi fácil esse caminho, né, esse cenário que você encontrou para conseguir atuar. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, né, dessa função sua lá de atuar exatamente com imigrantes, né? Qual que é o cenário que você encontra na Alemanha? Qual o cenário que você encontrou? Eu li muitos relatos, né, até no próprio site da Agência de Refugiados da ONU, de um número grande de pessoas os negros em geral, né, que são imigrantes que estão na Alemanha, vêm da África e eles encontram, né, esse cenário. Muitas pessoas que a gente conversa aqui em São Paulo também, se tem uma colônia grande de imigrantes africanos, são pessoas que só entendem que o racismo existe quando vem para o Brasil ou quando vai para a Alemanha, né, quando vai para alguns países da Europa, que encontram essa diversidade, né, de cor da pele mesmo, onde numa sociedade que tem o racismo enraizado como o nosso, só ali eles conseguem entender que a cor, né, ter cor de pele, como diria o Emicida, né, onde tem cor, onde cor importa demais, né, numa sociedade como a nossa. Qual que é o cenário que você encontra lá? Quais são esses imigrantes, né, a situação deles que procuram você? Então, eu vou falar sobre isso depois, mas realmente, como você falou, os africanos, quando eles chegam lá na Alemanha ou em algum lugar da Europa, eles não sabiam muito bem o que é sofrer racismo, né? E é até engraçado quando a gente conversa com eles lá e eu falo, gente, mas vocês não sabem o que é racismo no seu próprio país, né? Porque eu sofri sempre racismo no meu Pois próprio é. país. E eles ficavam sempre assim, como pode, né? O Brasil, mas o Brasil tem Pelé, o Brasil tem isso. Todos eles, né, conhecem a história, né, dos brasileiros esportistas, atletas que são conhecidos mundialmente, mas eles ficam realmente, eles não acreditam que no Brasil a pessoa pode sofrer racismo sendo brasileiro. Então, assim, realmente lá é um pouco diferente. O número de imigrantes na Alemanha é altíssimo, né? É lógico que a gente tem imigrantes de todo local lá, tanto do Oriente Médio como da África, e também muitas pessoas também da América Latina. E, assim, o foco, inclusive, de trabalho nosso, naturalmente, são com as brasileiras, né? Mas a Uhum. gente também ajuda muito os
africanos, porque desde que eu estou lá em Hannover, como uma advogada negra, e aí que aparece, né, no site, a minha fotinha e tudo mais, eu vi que o número de africanos que me procuram também aumentou muito, né? E aí, a gente tem outros advogados no escritório, eles falam às vezes que eles querem falar comigo, porque isso importa, né? Claro, A você cor ter para a cor eles, da pele deles, né, já faz toda a diferença de você eles, entender o problema. eles é isso realmente que eles falam para mim, sabe? Você tem, eu tenho certeza que você vai entender o meu problema e vai resolver o meu problema da melhor forma possível, né? Então você cria imediatamente um vínculo emocional com essa pessoa, mesmo que seja para você estar fazendo trabalho profissional. É Claro. incrível. E eu acho que esse vínculo eu crio muito mais rápido agora, hoje em dia, na Europa, do que aqui no Brasil antigamente. Inclusive, nós, pretos, lá na Europa, a gente sempre a gente imediatamente já fala hello ou hello um para o outro, Uhum, né? já se E é reconhece, uma né? coisa que, assim, a gente já, imediatamente, quando a gente está na rua, já fala olá, tudo bom? E sem conhecer um ao outro. Mas realmente tem muitos africanos lá, não conheciam o racismo, passo a conhecer lá, mas eu não posso dizer que a Alemanha realmente é um país muito racista, como Itália ou Espanha, onde as pessoas sofrem muito mais com o racismo. Mas a imigração, de qualquer forma, ela já é uma coisa difícil, independente Uhum. da cor da pele da pessoa. A gente vê agora que as pessoas que estão vindo também da Ucrânia, por conta de guerra, né, refugiados, eles também estão sofrendo muito. Porque a adaptação em outro país, sem que você queira, às vezes, ficar, já é, já é um movimento muito traumatizante, principalmente para as crianças, né? Totalmente. A gente começou essa conversa aqui, né, trazendo esse cenário de refugiados pelo mundo, mas o foco do seu trabalho também não é somente esse, né? Não são só as pessoas que estão em situação maior de vulnerabilidade, mas imigrantes que muitas vezes escolheram, né, Delaine, outros países da Europa para recomeçar a vida, para ter uma oportunidade de trabalho, pessoas até que nem necessariamente têm uma situação de vulnerabilidade, mas que acabam chegando na Europa e enfrentando, né, problemas seríssimos de direito, de conseguir ter o seu espaço conquistado. Quais são os principais entraves, né, que as pessoas que chegam lá, especialmente brasileiros que você encontra bastante, que eles costumam relatar para você? O principal entrave é sempre a língua, né? O idioma, primeiramente, né? Porque muitas que vão para a Alemanha nem sempre tiveram oportunidade de estudar nas escolas alemãs que existem aqui, né? No Brasil, principalmente. Mas elas têm essa limitação, mesmo quando elas estão indo para fazer, por exemplo, a imigração profissional, né? Porque elas estão indo como pessoas qualificadas. A gente tem muitos também, principalmente o Brasil, que tem pessoas muito qualificadas, lá na Alemanha hoje em dia. O Brasil cede para a Alemanha muitos engenheiros, médicos, pessoas profissionais da área de TI, né? Então, essas pessoas não precisam, de fato, falar alemão para ir trabalhar lá, porque com inglês já dá para trabalhar de boa. Porém, toda a parte burocrática, como ir na imigração, como pedir o título de residência, colocar filhos na escola, isso realmente acaba sendo um grande problema para essas pessoas. Mas a gente realmente ajuda da melhor forma possível, não é só realmente os refugiados, mas Uhum. todo mundo que vai para lá, tanto para fazer a imigração profissional, como também para poder fazer reunião familiar também. Isso é uma loucura, né? Porque a gente teve a explosão aí de brasileiros indo para Portugal e muitas vezes quando estou citando Portugal aqui como exemplo, né? E quando esses brasileiros chegam lá, né? Você tem a facilidade da língua, mas Portugal é um país que até hoje não lida com a questão racial, né? Eu ouvi relatos de pessoas negras que fizeram esse movimento, pessoas com estabilidade, né? Com bons trabalhos, bem qualificadas, como você disse, não necessariamente em situação de vulnerabilidade, mas querendo recomeçar a vida com uma outra oportunidade de trabalho na Europa. E Portugal é um país, né, que até hoje não se trata a questão da escravidão, né? Os males que os portugueses, né, fizeram às sociedades como um todo na questão da colonização, especialmente o Brasil. Então, o brasileiro negro que chega lá, ele tem essa estigmatização, né,
do que vem carregada aí com o preto escravocrata e sofre muitos problemas raciais em Portugal. Eu queria saber, né, a sua experiência de ter passado por lá para conseguir validar o seu diploma e também se essa situação acaba se repetindo na Alemanha também, né, de as pessoas serem escorraçadas pelo simples fato de serem pretas ou de serem brasileiras. Então, eu realmente passei 6 meses em Portugal, foi uma experiência muito legal e eu imaginava, inclusive, que quando eu passasse por lá, eu iria sofrer muito racismo, tá? Eu imaginava isso. Uhum. E até por relatos, como você falou, de muitas pessoas, mas eu, de qualquer forma, não sei, de alguma forma, eu tive muita sorte Saiu e eu ilesa, né? fui engraçado mesmo, porque eu já ia falar muito mal deles, inclusive, eu fui preparada para lutar, para falar, vocês colonizadores, etc. E quando eu cheguei lá, foi uma situação completamente diferente. Né? Na realidade, eu fui muito bem tratada. E eu não sei se é porque em Portugal eles têm esse negócio também com advogados, eles chamam também de doutores, igual no Uhum. Brasil, até demais na conta. Então, não sei se foi por isso, porque lá tem fila, né, às vezes diferenciada para alguns serviços, para advogados e tudo, mas em Portugal você também vê que tem mais oportunidades para os países africanos que falam português, tá? As Uhum. universidades, eu estive na Universidade de Lisboa e fiquei muito feliz em ver muitos angolanos, em ver muitos cabo-verdianos, coisa que a gente não vê no dia a dia aqui na universidade, pelo menos na minha época. A Santa Úrsula até tinha alguns cabo-verdianos na área de engenharia, mas eles estavam lá realmente somente no intercâmbio, e em Portugal a gente vê eles estudando mesmo, sabe, de fato. E era bem legal essa situação. Mas é lógico que a gente via, talvez, em lugares ou cidades menores, sem ser Lisboa, um preconceito maior em relação aos brasileiros, principalmente aos brasileiros pretos. Em Hannover, ou na Alemanha, onde eu estou, eu não vou dizer que eu sofro de fato racismo, sabe? Como eu já sofri no Brasil, na minha cidade natal, Rio de Janeiro. Então, assim, eu acho que lá tem alguns problemas, sim, com estrangeiros, no geral, mas não para dizer assim, você está sofrendo justamente porque você é preto na Alemanha. Você sofre às vezes porque você não está falando o idioma perfeito, você sofre às vezes porque eles estão vendo que você não é alemão no geral, mas Uhum. não só porque você é preto. Inclusive, quando você tem uma qualificação, as coisas acontecem bem rápido lá, ninguém puxa o seu tapete. E aqui no Brasil é um pouco mais difícil, né? Você Completamente. está onde você está, você sabe o quanto você lutou. Então, é diferenciado isso. Então, eu vejo, inclusive, vou até mostrar bem rapidinho aqui. Por Isso aqui favor. é um livro, eu tirei aqui, que eu faço parte lá na Alemanha. Imagine ter um livro no Brasil assim, chamado My Black Skin. Lindo Eu acho demais. que é impossível acontecer quase, e na Alemanha, que é um país que quase não tem negros, eles fazem do negro referência, Exaltando a pele né? negra, né? A capa do livro que diz Minha Sucesso, Pele Negra. exatamente. Nossa, tá Então, procurando aí a assim, sua estou dizendo foto, que né? Quero ver. estou procurando, né? E olha que estava marcado aqui, mas aí eu desmarquei. É aqui, ó. Ó, que bonito. Que linda essa foto. Aí ele vai e conta um pouco da história da sua vida, é isso, né? Das pessoas que estão Sim, retratadas no sim. livro. Muito legal. Sim, advogada negra na Alemanha, né? Que lindo, que legal. E outras pessoas. Então, assim, isso é uma coisa assim, eu vejo que a cultura, esse livro foi todo patrocinado pelo governo alemão, Uhum. né? Imagina, eu fico sempre assim admirada, porque quando eu fui para a Alemanha, quase 20 anos atrás, eu já via na Alemanha protagonistas negras, Sim. coisa que aqui no Brasil a gente não via. A gente E demorou ficava muito, falando, né? né? A gente só vê uma, às vezes, né? Que era antes a Thais Araújo. Agora a gente tem mais, graças a Deus, mas lá a gente já via, tendo uma população tão pequena de negros, né? Uhum. Então, esse é o diferencial que eu posso trazer em relação à Alemanha, Brasil, que se você quiser fazer alguma coisa lá, ninguém vai ficar puxando realmente seu tapete, dizendo que você não está ali, você não deve trabalhar ali, que você não tem um lugar, né? É Uhum. sobre isso.
Acho Agora que é eu muito bom. queria saber de você, né, porque você também se tornou uma grande referência na Alemanha no combate à violência doméstica. Queria que você falasse um pouquinho como que você chegou, né, nesse lugar de realmente estar ali defendendo as mulheres que te procuram, porque há muitos entraves, né, envolvendo uma pessoa que sai do seu país para morar fora do Brasil, fazer esse caminho que você fez, né, e teve sucesso de morar em outro país, com outra língua, com seu marido, mas não é a realidade de muitas mulheres, né? Sei lá, vamos citar um exemplo qualquer de uma brasileira que vai para ir também para a Alemanha para casar com um alemão, e aí ela tem um filho, aí de repente eles se separam, tem a disputa de guarda da criança, isso também é um problema gravíssimo para o desenvolvimento da criança, né, que fica nessa guerra aí no meio do caminho. Muitas vezes a mulher vai, né, para depender dessa pessoa financeiramente, então são muitas questões aí, né? Como é que você se engajou inicialmente nessa causa? Então, quando eu cheguei na Alemanha, eu nunca imaginei me deparar com tantas mulheres brasileiras sofrendo de violência doméstica, né? Era um universo novo para mim, porque lógico que eu sei, sempre que existe a violência doméstica, no Brasil eu não trabalhava de fato com a violência doméstica, então eu não imaginava como que seria o trabalho de fato, que é um trabalho muito difícil. Então, quando eu cheguei na Alemanha e me deparei com essa violência doméstica, que não é só a física, é principalmente a psicológica, a financeira, a social, né? Essa dependência entre mulher, que só conhece uma pessoa, às vezes, no país, e essa pessoa é justamente o marido. Porque quando você se muda, né, você sai do seu país, você nem sempre consegue criar aquela rede de apoio, aquela rede de amigos. Você já não tem mais mãe e pai lá perto de você, você não tem irmãos, não tem amigos de escola. E até para você começar a criar isso, né, esse círculo de amizade demora um pouco. E às vezes, logo de início, essa mulher já começa a sofrer a violência doméstica, principalmente a financeira, tá? Porque como ela vai dependente do marido, independente dela ter, às vezes, de qualificação alto ou baixo, por ela não saber ainda o alemão, que é a regra, né, geralmente, ela acaba ficando dependente daquele homem, pelo menos por um tempo, até ela poder ter essa independência linguística, né, que acaba virando uma independência financeira. Claro. Então, até isso acontecer, às vezes ela já sofreu várias coisas, sabe? Várias humilhações, vários deboches dentro da família do marido, não só dentro da, não só no lar dela, né, com o marido, mas na família. Então, isso acaba muito a visão de muitas mulheres em relação à Alemanha, e aí elas precisam de ajuda, porque elas não aguentam cair em depressão ou não. Quando tem violência realmente física, precisam chamar a polícia, e aí vem de novo um outro lado do idioma, porque elas chamam a polícia e a polícia não entende o que elas estão falando. E aí o marido esperto, às vezes, fala assim, não, foi ela que me bateu. E às vezes quem sai de casa É ela. é a mulher que foi vítima. Então, inclusive, já aconteceu algumas vezes da mulher me ligar, porque já me conhecia depois, né, que comecei a trabalhar com isso, aí eu passei a ser conhecida dentro da Alemanha, dos grupos de Facebook, do Instagram, as pessoas sabem que a gente trabalha com isso. Então, acaba que as mulheres às vezes me ligam. Já aconteceu me ligar sábado à noite, eu tô até em festa, atender sem querer o telefone, sem querer. E aí tem um caso desse. E aí, lógico, a gente vai até o final e aconteceu, já aconteceram várias vezes da mulher que o marido estava querendo colocar para fora, a gente conseguir inverter a situação na ligação e o marido e o marido que tem que se retirar da casa. Porque, na realidade, na Alemanha, quem dá, como no Brasil também, quem dá causa a essa violência, essa agressão, tem que sair da casa por um período, que seria pelo menos aquele momento, por medida protetiva imediata da polícia, ele sairia da casa até que a justiça tome conhecimento para também a medida protetiva ser estendida a 6 meses ou a um ano. Mas a primeira medida protetiva já é feita direto pela própria polícia, de Uhum. sair de casa de 2 a 14 dias. Então, essa coisa que acontece lá, às vezes, ela acaba virando uma bola de neve simplesmente pelo fato do idioma, e às vezes a mulher não tem um advogado, uma assistente social, uma psicóloga que também fala o idioma. Então é muito importante a comunidade brasileira estar lá integrada em si, tendo vários profissionais
dando apoio um ao outro, né, para poder não acontecer sempre isso. E a gente trabalha também com a Peppa, a gente, Débora Denek e eu, a gente fundou uma ONG lá na Alemanha, que é justamente para aumentar esse apoio, já que ficava quase tudo no meu escritório, e não dá também para fazer só esse serviço Uhum. social dentro do escritório de advocacia, mas aí é uma rede de apoio também para a gente continuar dando esse não só apoio jurídico, mas também psicológico, né? Porque nem sempre a mulher quer ir lá e sair do relacionamento. Infelizmente, não é assim. Então, mas até antes dela ter coragem de sair do relacionamento abusivo, a gente já tem que estar dando um apoio psicológico e também esclarecimento jurídico para ela não achar que saindo desse relacionamento ela vai ter que voltar para o Brasil correndo ou que ela vai perder a guarda do filho, como você falou. Então, a gente tem que dar toda essa instrução para a mulher, pelo menos, ficar mais relaxada e correr atrás dos direitos dela. Falta, acho que, apoio psicológico, né, nessas questões, tanto no Brasil quanto no exterior, porque realmente você tendo esse suporte, uma equipe multidisciplinar, você consegue fazer essa mulher entender que ela tem direito a ter direito, que ela não vai perder a guarda do filho, que ela não necessariamente precisa deixar esse país, que muitas vezes ela fincou raízes, né, dependendo do tempo que ficou, ou pode ter conseguido um trabalho, ainda que ele não fosse o grande sustento da família, que ela dependesse financeiramente dessa pessoa, mas que ela vai poder ter direito a ter o seu espaço, o seu lugar, né? Ter voz nesse cenário todo, né, Delaine? E na Alemanha tem muitos direitos que as mulheres não conhecem. Então, a mulher, quando está se divorciando na Alemanha, ou está se separando primeiro antes do divórcio, ela já tem direito a um ano de pensão alimentícia. Eu faço questão de deixar isso claro para meus clientes, porque no Brasil já não tem tantos direitos, Uhum. né, hoje em dia. Então, para elas poderem ficar assim, mais relaxadas, sabendo que elas podem ficar mais tempo na Alemanha, que vai estar tendo, elas vão receber alguma coisa. Além do mais, a Alemanha também, como ela é conhecida, ela tem medidas sociais muito grandes, sabe? Muito maravilhosas na Alemanha, que eu posso dizer, se for comparadas ao Brasil, que se a pessoa realmente tiver direito à residência e não tiver mais dinheiro, não tiver trabalho, o próprio sistema alemão vai pagar, sabe? Paga um apartamento para a mulher, paga as coisas, paga além do aluguel, né, que já é o apartamento, paga também a alimentação. Então, essa mulher ela não precisa ficar lá à mercê desse agressor, porque ela está Uhum. achando que se ela sair de lá, ela não vai ter jeito e tem que voltar para o Brasil correndo, né? Só tem que ter cuidado, naturalmente, quando a mulher tem filhos, que ela não pode falar assim imediatamente que vai levar o filho para o Brasil. Porque quando ela Uhum. abre a boca, o marido já pode denunciar como uma ameaça ao sequestro internacional de menores, Claro. sabe? Que seria contra a Convenção de Haia. Então, por isso que é o único cuidado que eu falo sempre com meus clientes. Não significa que está separando, que tem que voltar para o Brasil com as crianças, que as crianças passam a ter residência habitual na Alemanha, então não pode fazer isso assim de fato, tem que pedir autorização do juiz, tem que ser tudo com calma, para nesse momento a mulher não correr o risco de perder a guarda da criança. Claro. Agora, Delaine, você começou essa conversa aqui, né, comigo, contando um pouquinho da sua trajetória. Você falou que seus pais já eram envolvidos em projetos sociais. E você, né, como uma advogada negra do subúrbio do Rio de Janeiro, onde todas as probabilidades vão contra, você conseguiu ser uma das primeiras advogadas negras brasileiras a atuar na Alemanha, a fazer o belo trabalho que você faz. E claro, né, como a gente sempre conversa aqui no Pretoteca, a gente nunca anda só, né? Os nossos projetos não são só nossos, eles são multiplicadores para que a gente veja outras pessoas que vêm atrás, que elas possam vir ao lado, né? Que elas estejam caminhando com a gente. E você tem um projeto social também no bairro de Colégio. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua atuação aqui no Brasil também. Então, a Associação Sport Center, que é um projeto social que meu pai fundou em 2001, já tem muitos anos, né? Ele sempre quis trabalhar com as crianças, jogando futebol, levando para os clubes, tirando a criança daquela ociosidade, né? De ficar tarde sem ter o que fazer, ou ficar de manhã sem ter o que fazer, e acaba, naturalmente, já que é muito próximo à comunidade, né? A comunidade de Morro União, Jorge Turco, né? No caso, e a gente estava perdendo muitos meninos para o tráfico de drogas, né? Porque a gente sabe que se você não tem o seu pai e sua mãe em casa direto, que tem que trabalhar, os pais trabalham o dia inteiro, né, dessas crianças, acaba que vai ter sempre a babá perfeita, que geralmente é o traficante, que oferece coisas para as crianças. Então a gente tenta diminuir esse acesso,
né, essa comunicação através do futebol, que era o que meu pai fazia antes, e após ele falecer, eu assumi. Logicamente que as coisas acabam sendo um pouco difíceis de administrar da distância, mas a gente está conseguindo voltar, né, com força total, com futebol, e inclusive com outras atividades para as meninas, curso de informática, temos outros projetos que possam também ser captados para as mães das crianças também que estão em casa, porque a gente tem que agora empoderar, né, as mulheres, Uhum. que a gente empoderando as mulheres, a gente tem, com certeza, um futuro melhor para as crianças. Então, a gente está com esse projeto novamente, que já é um projeto antigo, e sempre que a gente pode também, a gente está doando cestas básicas, geralmente 4 vezes por ano. O meu escritório doa a maior parte. A gente também tem a ajuda de muitas pessoas maravilhosas. Falam assim, ó, eu quero doar, eu quero doar. Então, a gente tem esse momento cesta básica, caixa de bombom na Páscoa, né? E além dos torneios que as crianças estão participando. Então, a gente agora tem a nossa van lá também, que a gente agora está só terminando a manutenção para também poder fazer o transporte deles. É um projeto tão lindo, sabe? E ver que as crianças ficam tão satisfeitas, e algumas que depois vão lá e contam que estão fazendo teste em outros clubes, que sonham em vir para a Europa, a maioria quer ir para a Alemanha. Porque o meu irmão joga futebol lá na Alemanha também. Né? Meu irmão que era desse projeto, e ele joga futebol lá num clube de regional liga, é uma liga regional. Ele jogava antes no Fluminense, mas está lá. E as pessoas sempre se inspiram nele, as crianças se inspiram nele. Então, eles falam assim, ó, estou jogando aqui porque eu quero jogar futebol lá na Alemanha, igual o Ilídio, que é o meu irmão. Então, assim, é um projeto que só tem a crescer no momento porque a gente tem muitas pessoas querendo ajudar e a gente vê também muito... É uma troca muito linda. É muito linda ver as crianças felizes. As pessoas se inspiram no seu irmão, mas certamente se inspiram em você também, né? A gente tem dificuldades nas nossas profissões, onde quem está gerindo, né, quem está comandando um escritório de advocacia, ou muitas vezes uma redação, ou, né, nessas nossas áreas, né, que são profissões majoritariamente brancas, ter uma pessoa como você, né, comandando o escritório de advocacia, comandando projetos, né, que fazem a diferença na vida das pessoas, claramente inspiram muita gente. Por muitos anos a gente ouviu, mas não tem cara de jornalista, não tem cara de advogado. O que é a cara de advogado? Né? O que é uma cara de jornalista? É como as pessoas sempre nos viram em outras posições, e quando a gente ocupa esses espaços que também são para a gente, mas que foram negados a vida inteira, é como se assim, diferente, né? É diferente porque é mesmo, né? A gente é a maioria da população, mas não tem oportunidade, na maioria das vezes, de ocupar esses espaços. Então, certamente, você está inspirando muitas pessoas porque já disseram, não existe advogado preto. Você está aqui para provar que existe. A gente trouxe já aqui o Joel Luiz Costa, você provavelmente conhece, ele é um dos fundadores do Instituto de Defesa da Pessoa Negra e comanda um instituto com dezenas de advogados pretos. Então, assim, eles existem, né? A gente só precisa de uma oportunidade, de um espaço para que a gente consiga atuar. Exatamente. Isso faz com que as crianças de comunidade, naturalmente, elas são, a maioria, crianças negras, né? Elas ficam realmente vendo que existe, né? Tipo, uma luz no fim do túnel, existe, né, possibilidade também de elas mudarem de vida. Não necessariamente através do futebol, mas também se inspirando em pessoas que estão mudando de vida. O futebol ali é só a questão de estar fazendo alguma coisa extra, naquele momento que elas poderiam estar na ociosidade, mas é isso mesmo que a gente quer passar. Passar luz, passar expectativa de vida, passar outras pessoas que também estão estudando, que estão trabalhando dentro ou fora do Brasil, mas que estão fazendo sua história. Exatamente. Gente, olha, foi um prazer conversar com você, Delaine Kuhn, que é advogada brasileira, né, do subúrbio do Rio de Janeiro, que hoje tem um trabalho de destaque, virou referência aí na defesa de imigrantes e também da defesa de mulheres, né, vítimas de violência doméstica. Foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história. É muito bom ver os nossos multiplicando por aí e que a gente possa se ver outras vezes.
Ah, se Deus quiser. Muito obrigada, querida. Obrigada a você, gente. Obrigada a você também que acompanhou aqui com a gente a história da Delaine. Virão muitas outras histórias da Delaine e de outras pessoas para a gente contar aqui no Pretoteca. Você sabe que esse é um espaço para a gente dialogar sobre nós, para a gente nos exaltar, né? Ter essa oportunidade de falar bem sobre a gente, né? Porque as nossas histórias não serão mais de dor. Obrigada, Delaine. Obrigada a você que acompanha o Pretoteca através das plataformas de streaming e também aqui pelo YouTube. Um beijo, até a próxima.